Hoje temos o viveiro com a maior diversidade de plantas da região da Floresta Araucária, um dos ecossistemas mais ameaçados do mundo. São mais de 200 espécies, produzidas por meio de muitas matrizes vindas de diversos remanescentes florestais. Produzimos mais de 60 mil mudas por ano que vão para nossos plantios e de parceiros. Nessa série, vamos falar sobre várias dessas espécies. Bem-vindos, amigos e amigas, venham conhecer mais da diversidade de nossa bela floresta araucária, de nosso belo Brasil. Atenção, apaixonados por plantas! Hoje estamos aqui com a Eugênia involucrata. Aqui no Brasil ela é conhecida como cereja do mato, cereja do Rio Grande ou simplesmente cereja. A distribuição desta espécie ocorre no Brasil e na Argentina. No Brasil, especificamente, ela ocorre desde a Bahia até o Rio Grande do Sul. Esta espécie não consta como ameaçada nas listas nacionais e estaduais. Falando um pouquinho da morfologia desta planta. Ela é um arbusto, chegando até mais ou menos uns 5 a 6 metros de altura. Em alguns casos, encontra-se árvores maiores. O fuste dela, ou seja, a casca dela, o tronco, ele é liso, com uma característica bem interessante que ele é bem esverdeado. As folhas dessa espécie são simples e opostas. O fruto dela é muito apreciado, tem um gosto muito interessante. O tipo dele é drupa, a parte carnosa dessa planta que é a parte comestível, ou seja, a parte vermelhinha do fruto. Falando um pouquinho dos frutos agora, quando ele apresenta a coloração avermelhada, ele está pronto para a coleta, para a produção das mudas. Assim que você verificar na árvore os frutos avermelhados ou que eles já estão caindo, você pode realizar a coleta. Então você realiza a coleta na árvore ou no chão. Podem ser beneficiados deixando em água por 12 a 24 horas. Depois disso, uma leve maceração em uma peneira e não recomenda-se colocar no sol esta semente, por ela ser muito sensível. Então é recomendado já fazer a semeadura direta dela na sementeira. Essa sementeira é bom ter 3 partes de terra, uma parte de vermiculita para dar uma soltadinha na terra. Uma característica bem interessante para identificar essa planta é o cheiro das folhas dessa planta. Ela tem um cheiro bem frutado, bem característico dessa espécie. A floração dela ocorre de setembro a dezembro e a frutificação de outubro a dezembro. Falando um pouquinho sobre a ecologia dessa espécie, a dispersão dela é realizada por animais, ou seja, zoocórica. A ocorrência dela normalmente é dentro da floresta, mas pode ocorrer em alguns casos específicos em áreas abertas. A polinização desta planta é realizada na sua grande parte por insetos e ela é uma planta secundária tardia, ou seja, ela precisa de algumas outras espécies para poder se inserir no meio da floresta. Falando um pouquinho das características da semente, ela não pode ser armazenada, portanto, semear direto. Ela é uma planta recalcitrante e não tem dormência na semente. Sobre a germinação dessa planta, ela é uma planta que germina super bem, então você vai ter ali praticamente 100% de aproveitamento das sementes, caso você realize os procedimentos corretamente. E um detalhe, para a semeadura dessa espécie, recomenda-se que utilize uma sementeira com uma profundidade um pouco maior, porque uma característica dessa espécie é problemas na raiz. Então, se a raiz atingir o fundo da tua sementeira, provavelmente você vai perder essa muda. E essa espécie aqui é uma espécie com um fruto que tem um saborzinho de infância. Para mais informações dessa espécie e de outras espécies, acesse nosso site e procurem os nossos boletins técnicos. Até a próxima planta!